A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Vamos falar aqui sobre uma PEC que tramita no Congresso Nacional, uma proposta de emenda constitucional que pode autorizar a venda de milhões de quilômetros quadrados de áreas na beira de rios, lagos e praias. Bastante preocupante, por isso a gente chamou aqui o nosso querido Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROON. Olá, Bocuí, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Marilu, como vai? Bom dia. Bom dia, tudo certo? Bocuí, vamos lá falar sobre essa PEC, né? Ela foi desengavetada, né, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Houve já aprovação dessa PEC 39/11 na Câmara e agora tramita no Senado e está nas mãos aí do relator Flávio Bolsonaro, né? O projeto acaba com os chamados terrenos de marinha, que se estendem pelos quase 7.500 quilômetros de costa brasileira, além do contorno das ilhas e das margens de rios, lagoas, e que sofrem aí a influência das marés, né, Bucuí? Essa PEC prevê também a transferência da titularidade desses terrenos para estados, municípios ou para proprietários privados, né, em até 2 anos após a sua promulgação. Portanto, tem vários pontos aí que você vai poder explorar, né, Bocuí? Qual que é o impacto dessa PEC para o meio ambiente e também para os povos tradicionais, enfim, para pescadores e toda a comunidade? Então, Marilu, talvez um bom jargão para essa medida seria barrados na praia, né? Porque a partir do momento que você tira do bem público um elemento tão importante como as praias brasileiras, elas passariam às mãos da iniciativa privada. Então, o uso das praias pelo povo brasileiro, em muitos locais, ele seria cerceado, porque esses locais seriam de propriedade particular. Isso é um absurdo, porque você tem ali um elemento estratégico, que não só é estratégico para a produção de pescado, para comunidades tradicionais, é estratégico do ponto de vista de proteção de formas de vida, como áreas de apicuns, áreas de restinga, mas também é estratégico do ponto de vista do ponto nevrálgico do encontro do oceano e os continentes, hoje completamente alvo das mudanças climáticas, não é? Então, se antes essas áreas eram estratégicas para a Marinha brasileira, porque representavam um elemento de segurança nacional, e a vulnerabilidade do Brasil colonial era pelas praias, né, na época do Império, e por isso você tem essa legislação. Hoje, a importância dessa legislação ela é revestida diante do fato das mudanças climáticas. Quer dizer, você tem uma mudança do objeto, mas estrategicamente ela continua extremamente relevante para o Brasil, né? E o que acontece claramente é que sobre essas áreas pairam os olhos da especulação imobiliária, né? Sempre, quando você tem um movimento de governo, um movimento inusitado, incompreensível do Congresso Nacional em direção a algum departamento ambiental, é porque tem um jogo de interesses muito pesado por trás. Nesse caso, são os resorts, são os cassinos, não é? É toda a sorte de empreendimento que quer utilizar as áreas que hoje estão da União para uso particular. Inclusive, o que a gente viu, né, no noticiário, enfim, várias entrevistas, é que eles dizem, né, os interessados nessa PEC, dizem que vai favorecer, por exemplo, os pescadores que quiserem vender, vai estar valorizado, né, o terreno ali na praia. Quer dizer, ele vai poder vender. Antes ele só poderia vender aquele terreno, né, aquele trecho onde ele estava, para os próprios pescadores, né? Agora, existe essa possibilidade dele vender, como você falou aí, para donos de resorts, para especulação imobiliária, né, para essas pessoas que querem fazer isso à beira-mar. Como é que você vê também essa, entre aspas, né, ou sem aspas, enganação também para as comunidades tradicionais? Isso, Marilu, hoje, nos dias de hoje, é um falso argumento, né? Primeiro porque se um pescador vende a sua propriedade e vai vender por um valor que não é muito elevado, ele vai ser alijado daquele local de um trabalho ancestral que o seu pai fazia, o seu avô fazia,
existe toda uma tradição envolvida, né, que não é apenas ao uso do território para pesca daquela geração, mas existe uma tradição nesse processo. E com esse dinheirinho que o pescador vai receber, ele vai poder comprar uma casinha na periferia das grandes cidades, que é o que normalmente ocorre com pessoas que são expulsas do campo, né, e vão para as periferias das cidades e ficam sujeitos a esse processo de, eu diria, de exclusão social que é inerente às grandes metrópoles, né? Então, é um péssimo negócio para qualquer pescador. E, por outro lado, você usa de uma lógica mercantilista para uma área que ela é absolutamente estratégica para a produção do pescado, por exemplo, não é? E para a proteção da própria sociedade, na medida que essas áreas são importantes para a prevenção das mudanças climáticas. Elas sim deveriam ser o objeto de proteção como elemento de adaptação para as mudanças climáticas. Então, todo o benefício que possa se colocar do ponto de vista econômico desse processo é um falso argumento, em função da própria realidade ambiental que está hoje se desenhando, né? E vamos mergulhar agora, né? Já estamos falando de praia, né? Estamos falando também de rio, mergulhar nesse sentido dos fatores, né? Que são muito importantes para as mudanças climáticas. Eu gostaria que você entrasse um pouco mais nesse detalhe, né? O quão é importante essas áreas. Marilu, as áreas costeiras, elas são a área de embate entre o oceano e o continente, não é? Quando nós falamos de mudanças climáticas e de aceleração do aumento do nível do mar, não é que o oceano vai subir rapidamente 2 metros e vai tomar áreas do continente, mas o comportamento das marés será diferente, né? Então você vai ter marés muito agressivas e retirada de elementos de proteção que normalmente se tem nessas regiões pelos próprios pescadores, que conhecem o mar, sabem desse comportamento e sabem prever essas alterações, mesmo sendo acima do que se esperava na série histórica, não é? Agora, quando você tem essas áreas constituídas como áreas urbanizadas, aí sim você vai ter um problema onde populações que ali serão instaladas para moradia permanente, elas terão um risco de inundação em função das marés. Então, manter essas áreas sob proteção ambiental, como áreas onde você possa ter uma observação, que elas sejam áreas da União, facilita muito a gestão das mudanças climáticas, não é? Porque senão você entra num grande processo de acomodação de conflitos e de embates em função do uso inadequado, inapropriado dessas áreas. Então, ao mesmo tempo que você tem um uso especulativo, você lança sobre essas áreas populações em situação de moradia, não é? E isso hoje é absolutamente condenável em função do cenário que se avizinha. Exato. Agora vamos falar a respeito dessa questão, né, das taxas, do laudêmio, né? Eu queria que você relembrasse um pouco nessa questão, como você falou, vem lá do Império, né? Eu sou de Santos, sou santista, então essa coisa de laudêmio é muito comum, né, para as pessoas que vivem ali próxima, né, exatamente em frente à praia, e para as pessoas, né, de comunidades tradicionais. Eu queria que você explicasse um pouco por que vem lá desde o Império. Como se trata de uma terra da União, que é uma terra que era o alcance de um tiro de canhão, né? Por isso foi feita essa delimitação na época do Império. O que ocorre é que essas áreas, em sendo do Estado, elas, quando utilizadas, sobre elas é cobrada uma taxa. Essa taxa se dá o nome de laudêmio, né? E é natural que se faça isso, porque já que é propriedade da União, você tem que ter uma forma de compensação sobre esse processo, né? Então, essas áreas não são de ninguém, elas são do Estado brasileiro, né? E essa realidade, que era no Império, que foi colocada como uma questão estratégica de proteção do litoral brasileiro, das margens de grandes lagos e rios, hoje ela tem uma outra conotação, que não é essa de segurança nacional, mas tem uma conotação de proteção ambiental, porque é justamente nessas áreas que você tem manguezais, que são áreas de reprodução
de espécies de peixes que se reproduzem no continente e depois alimentam o oceano com os cardumes que nós temos para pesca comercial. São essas áreas que têm vegetações únicas, porque elas têm uma característica biológica específica, como a apicuns, por exemplo. Você tem a restinga na mesma condição, onde é necessária a proteção das dunas. Então, todos esses elementos que vieram a posteriori, depois da aplicação militar, do conceito militar, descobriu-se a função ecológica dessas regiões. E hoje, além da questão ecológica, você tem uma questão de prevenção contra a grave aceleração das mudanças climáticas, a intrusão mais forte das marés e o aumento do nível dos oceanos, né? Então, eu diria que hoje a situação é muito mais estratégica do que sempre se pensou, né? Porque você tem um avanço do conhecimento científico que confere a essas áreas essa necessidade de proteção. Exato. Agora vamos traduzir aqui bem popularmente, né? Você falou em apicuns, né? Então eu queria que você explicasse aqui para a gente, né? E também a importância, né? O que são apicuns, os manguezais também, a importância deles, né? Enfim, para manter, né, a biodiversidade. Fala para a gente um pouco aí, Bocuí, sobre a importância. Olha, eu gostaria de começar, Marilu, pelas áreas de manguezais, né? Todo mundo conhece aquelas áreas de manguezais onde tem vegetação sobre as bordas do continente, ligando com o oceano, onde essa vegetação se mantém em áreas onde a maré sobe, a maré desce. Então você tem aquela imensa floresta marinha, né, dentro da água. Aquelas áreas são áreas muito ricas em nutrientes. Então o que acontece é que essas áreas, como por exemplo, no estado de São Paulo, eu vou exemplificar com uma região que é bastante conhecida, que é o estuário do Rio Cubatão, e a ligação que tem com Bertioga. Tem um canal maravilhoso ali, para quem conhece, com a Serra do Mar ao fundo. Toda aquela região é uma região de manguezais. Então, ali, as espécies, os peixes procriam naquele local, e aí ali eles crescem protegidos, porque eles estão numa área com muitos nutrientes, ali eles se alimentam, e dali eles vão para o oceano, não é? Então, essas áreas próximas do mar, que têm características especiais, elas abrigam uma grande biodiversidade, e não só uma biodiversidade que fica no local, mas os manguezais, por exemplo, abastecem os oceanos com os cardumes comerciais que nós consumimos, não é? Então, eu gostaria de ressaltar essa importância para o ser humano, que é o acesso ao pescado. E é justamente nessas áreas que são tão ricas para a pesca, é que você tem as comunidades tradicionais, as comunidades de pescadores, que lá estão há centenas de anos, não é? Os jangadeiros, os pescadores. Então, uma norma como essa, a alteração de uma norma como essa, ela não só desguarnece essas áreas como que são os berçários dos oceanos, da questão dos peixes, mas desguarnece toda aquela comunidade tradicional que ali se instalou há tanto tempo. Da mesma forma, as outras áreas protegidas, como restingas, apicuns, são áreas onde você tem vegetação típica, específica, você tem uma geomorfologia muito própria. E essas áreas, elas servem, principalmente as restingas, servem de anteparo entre o oceano e o continente. É uma zona de amortecimento para as marés. Infelizmente, nós tivemos a tentativa de retirar a proteção da Resolução 303 do CONAMA, há pouco tempo atrás, por parte de uma ação do CONAMA, comandada por então ministro Ricardo Salles. Felizmente, nós conseguimos, na Justiça, reverter o processo de perda dessas áreas. E o objeto de desejo dessas áreas era do setor imobiliário, né, que queria construir ali, nessas áreas estratégicas para a proteção continental, resorts, né, empreendimentos imobiliários. Então, todas essas características, onde há vida no litoral, onde há espécies que têm uma função ecológica relevante, elas são objeto agora desse avanço especulativo, né? O que é inaceitável.
porque a cada vez mais essas áreas se revestem de maior importância, né? É dever da governança ambiental do Brasil, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, mapear os ecossistemas essenciais e protegê-los. Isso está na lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então, essa proteção que é conferida constitucionalmente a esses territórios, ela deve ser perseguida, deve ser dimensionada e deve ser mantida. E a necessidade de proteção é muito maior que qualquer processo especulativo para especulação imobiliária e para a construção de cassino, né? Pelo amor de Deus, nos dias de hoje, você pensar que pode utilizar essas áreas para um uso tão, eu diria, pequeno, diante da magnitude ambiental que isso representa, chega a ser ridículo, porque é um apequenamento da função ambiental dessas regiões. E um apequenamento também da função política, né? A gente está vendo aí que essa PEC está nas mãos do relator Flávio Bolsonaro e o que esperar, falando em relação a essa preocupação que você tem, né, Bocuí? Já foi aprovado na Câmara e qual que é a sua expectativa em relação ao Senado, sim, para a gente terminar aqui a nossa conversa? Gostaria de dizer o seguinte, isso denota duas coisas, o despreparo do nosso legislativo, no sentido de compreender as funções ecológicas vitais dos ecossistemas brasileiros, né? O que nós temos hoje no Brasil é esse apequenamento, não só da questão da Amazônia, mas no litoral brasileiro, no Cerrado, onde você tem um legislativo que não tem a capacidade de compreensão das funções vitais representadas pelos ecossistemas. E, além disso, demonstra que você tem um legislativo que é permeado pelos interesses econômicos, ou seja, grande parte desse setor não legisla em defesa da causa pública, mas sim em defesa das questões privadas, né? Então, nesse processo se percebe que o legislativo abandona a ciência, não tem ouvidos para a ciência, não se informa. Então, esse tipo de legislativo não interessa ao Brasil, né? Nós temos que pensar uma forma de renovação onde você tenha homens públicos que, de fato, defendam a coisa pública, não é? De acordo com o melhor conhecimento científico. Então, essa falta de governança ambiental normativa no Brasil se deve a esse despreparo. E isso é uma questão que deve ser necessariamente transformada a bem do Brasil. Teremos essa oportunidade agora em outubro, né? Em breve aqui nas eleições, é isso, Bocuí? Temos que conhecer o programa dos candidatos, o que eles têm manifestado nesse sentido, né? Porque o Brasil não pode ter um poder legislativo que seja antiambiental, né? O Brasil tem o seu DNA ambiental, o Brasil tem imensas riquezas ambientais, ecossistemas riquíssimos, e ele necessita de legisladores que tenham essa capacidade de compreensão. Senão, nós vamos continuar perdendo elementos ambientais do Brasil. Bocuí, prazer enorme falar contigo. Um bom dia para você, uma ótima semana e um forte abraço. Prazer é meu, Marilu. Vamos esperar que isso não aconteça. O Senado tem que parar isso. Vamos torcer para isso, Bocuí. Bom, falamos aqui com o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.